Iscalobalova! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E antes de começar o vídeo, deixa eu dar um lembrete para vocês. Chegou novas estampas na minha coleção lá na Chico Rei, então se você ficou interessado, tem um link aqui embaixo na descrição para você clicar e comprar e ser feliz. E um papo que vira e mexe ressurge nas redes sociais é aquele que diz que Albert Einstein teria plagiado a teoria da relatividade. A história diz que um matemático alemão chamado David Hilbert submeteu um artigo contendo as equações de campo corretas da relatividade geral 5 dias antes de Einstein. Então será que Albert Einstein não seria o primeiro a publicar as famosas equações? Ou então as equações não deveriam se chamar equações de Einstein, e sim equações de Einstein e Hilbert? Eu vou tentar explicar essa controvérsia. Em 1915, Albert Einstein visitou Hilbert em Göttingen, e Hilbert convenceu Einstein que o objetivo de uma teoria totalmente genérica era viável, algo que Einstein estava quase achando que não poderia ser feito. Einstein voltou ao trabalho e, em novembro, conseguiu encontrar as equações de campo que dão à relatividade geral sua forma final. No entanto, Hilbert também trabalhou nas ideias que Einstein havia discutido com ele e publicou um artigo discutindo como a teoria de Einstein combinava com suas próprias ideias, envolvendo o papel da matemática na física. Algumas pessoas argumentam que Hilbert deveria ser creditado pela relatividade geral porque um artigo escrito por ele incluía as equações de Einstein derivadas de princípios fundamentais. Este artigo, embora aparecesse vários meses depois de Einstein, foi submetido em 20 de novembro, e Hilbert até enviou uma cópia para Einstein, que provavelmente chegou antes dele apresentar seu próprio artigo. Na verdade, algumas pessoas chegaram a propor que Einstein pudesse ter roubado a forma final das equações de Hilbert. É claro que se isso fosse realmente verdade, estaríamos apenas falando do termo final das equações. Einstein havia publicado uma versão próxima da correta no início daquele mês, e Einstein ainda seria o único creditado devido à enorme quantidade de trabalho que entrou em vigor, o argumento pelo qual essas equações com propriedades únicas foram destacadas em primeiro lugar. Nós reconhecemos Einstein pelo pensamento físico crítico, e nós reconhecemos a capacidade matemática superior de Hilbert em encontrar rapidamente a forma correta final das equações. Mas então por que Hilbert não pode ser creditado pela relatividade geral? A razão é que lá no final dos anos 90, um pesquisador chamado Leo Corey estava pesquisando sobre Hilbert. E ele fez uma descoberta notável. Ele encontrou uma cópia de provas ou retoques finais do artigo de Hilbert, com o carimbo das impressoras datadas de 6 de dezembro de 1915. Esses retoques mostram que Hilbert fez mudanças significativas no artigo depois desta data. Além disso, os retoques finais não continham as equações de Einstein. Os retoques contêm partes faltantes aqui e ali, provavelmente por conta de um problema de impressão. Então é possível que as equações estivessem nas partes que faltam. Mas também é bem possível que, em meio às mudanças que Hilbert fez no artigo, ele aproveitou a oportunidade para incluir a forma final das equações do artigo de Einstein. De fato, algumas das mudanças que ele fez depois de 6 de dezembro foram para atualizar seu argumento de versões anteriores da teoria de Einstein para uma versão posterior. Provavelmente foi Einstein que se sentiu lesado nessa breve disputa de prioridade, possivelmente a única ocasião em sua vida em que se viu em tal disputa. Ele reclamou com um amigo que Hilbert estava tentando notrificar sua teoria, para reivindicar uma parte do crédito, e Einstein se queixou ao próprio Hilbert, que fez algumas mudanças no artigo que incluíram a adição de comentários, dando créditos às ideias básicas por trás das teorias de Einstein. De qualquer maneira, Albert Einstein tentou não deixar que o seu rancor afetasse seu sentimento de gratidão por Hilbert, e ele lembrou que Hilbert tinha desempenhado um papel importante em encorajá-lo a não desistir de suas teorias numa época que ele havia desistido de seus objetivos originais. Em 20 de dezembro de 1915, Albert Einstein escreveu para Hilbert: "Teria havido um certo ressentimento entre nós, cuja causa não quero falar mais. Eu lutei contra o sentimento de amargura associado a ele e obtive sucesso total. Eu novamente penso em você com gentileza e peço-lhe que tente o mesmo comigo. É objetivamente uma pena que dois caras que se libertaram um pouco desse mundo pobre não estão mais se alegrando um com o outro." Então essa ideia de que Albert Einstein havia plagiado Hilbert não é correta. Hilbert baseou suas formulações sobre a relatividade geral
em cartas encaminhadas a ele mesmo pelo próprio Einstein, como publicado na conceituada revista Science em 14 de novembro de 1997. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E se vocês querem continuar me vendo falar de ciência, me sigam também lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!